Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Aqui é sábado de manhã cedinho, um sábado bem chuvoso em Curitiba. Estou aqui com meu balde de café e tô lendo um livro que é o Memórias de Água da Rafaela Tavares Kawasaki, da Tela Aranha, que é uma editora muito legal aqui de Curitiba, uma editora e uma livraria lindíssima, diga-se de passagem. E é um livro. A Rafaela é uma autora que tem um histórico de migração Japão-Brasil ali na família. E ela vai refletir muito sobre essas memórias nos poemas, de tanto as memórias dela, né, mas as memórias da família também. E ela vai pensar muito essas memórias a partir da água. Então, como ela tem que cruzar o oceano para visitar o Japão, como o nosso corpo é sobretudo constituído de água, então essas memórias para existirem biologicamente falando, né, corporalmente falando, elas também atravessam a água e tudo mais. Então essas são imagens que vão aparecendo no livro da Rafa. Tem o segundo poema do livro, chama Tempo Verbal. Ele é bem curtinho, mas para as memórias, o tempo verbal é sempre o presente. Eu acho um poema muito bem localizado no livro, porque ele realmente dá esse tom de como a memória não vai para o passado, né? Ela continua presente na vida, ela não se torna conjugada no passado. E eu estou muito feliz de gravar esse vídeo, porque ele está sendo patrocinado através da Lei Paulo Gustavo, que contemplou o projeto do livro como um todo, da editora Tela Aranha, da Rafa. E a gente vai fazer uma entrevista com a Rafa hoje de tarde, a gente vai visitar a casa dela e eu já tô assim, super pensando, já tenho acho que perguntas demais, inclusive. E então, enfim, tô bem animada pra fazer esse vídeo. E, enfim, vou terminar de ler o livro agora e de tarde a gente vai lá. Eu acho ainda muito curioso que, enfim, a gente já tinha marcado essa data e tal, mas eu achei muito curioso que justamente hoje seja um dia de chuva, porque eu acho que conversa muito com o livro também. Eu achei essa uma coincidência bem interessante. Então, gente, a gente tá aqui na casa da Rafa, aliás, uma casa cheia de livros, eu já dei uma filmadinha, vocês vão ver tudo. Mas eu queria começar perguntando mais do teu livro mesmo, antes da gente ir para esses assuntos mais aleatórios. E a minha primeira pergunta é assim, você tem esse romance que você publicou antes, né, que é o Peixes de Aquário, que saiu pela Urutau, e tanto esses são livros que você trabalha muito essa imagem da memória e da água. Sim. São duas imagens que para você estão bem entrelaçadas, assim. Eu queria saber primeiro quando que você se deu conta dessa relação entre esses dois temas e quando você se deu conta que esse era um tema que você queria processar artisticamente, assim, que você queria trabalhar. Enquanto eu estava escrevendo o Peixes de Aquário, eu percebia que naquele projeto esses dois elementos estavam muito presentes. A memória, até mesmo como leitora, era algo que sempre me interessou. Então, acho que na minha ficção, mesmo nos contos do Enterrando Gatos, tinha às vezes algo de dois tempos, da história em dois tempos, e como uma memória que poderia ser traumática ou afetiva afetava os personagens. Mas e isso eu tinha bem consciente. A água foi algo que eu fui reparando e que primeiro eu achava que talvez tivesse mais a ver com aquele projeto específico do Memórias de Água. Uhum. E que também ali tem uma relação com a migração, ainda mais no caso dos personagens, que são uma família de japoneses que foram para o Brasil no começo do século XX. Então,
o trajeto deles foi feito na água, tem a questão da maternidade mesmo, então era um elemento muito presente ali. Mas perceber que eu tinha uma relação pessoal também com a água na memória foi escrevendo Memórias de Água, que eu escrevi assim como uma investigação mesmo da memória, e isso passou por revisitar lembranças, e aí, revisitando essas lembranças, eu percebi que em algum estado diferente, temos uma gatinha, pelo menos em algum estado diferente da água, ela estava presente como uma imagem forte em várias lembranças marcantes. Qual que é o nome da gata? A gata é Pandora. Pandora. Ai, gente, que nome maravilhoso. E conta um pouquinho, porque as tuas memórias eu acho que perpassam o livro como conteúdo, né? Como imagens mesmo, nos poemas. Mas eu acho que elas também devem te marcar como escritora para além do conteúdo, né? Você pode contar brevemente esse teu histórico de vida e como você acha que afeta a tua escrita? Sim, eu posso sim. No caso, eu acho que para começar, tem o fato de eu também, assim como os personagens do Peixes de Aquário, eu ter imigrado nos anos 90, então foi uma viagem por avião, mas que passa por atravessar o oceano, e tinha sempre essa imensidão de água entre o lugar que eu estava e o meu país, né? Eu cresci no Japão. Muitas memórias afetivas com a minha família foram em piscinas, em algum momento que envolvia chuva. Por estar no Japão, a neve também era muito comum, e até recentemente eu voltei ao Japão para uma viagem de projeto mesmo, de escrita. A gente vai falar mais sobre isso. E eu percebi também, assim, que até mais do que eu lembrava, como ali tem muita água, tem muito córrego ou rio cortando as cidades, a própria neve mesmo, que ela passa muito rápido pelo processo de derretimento. E aí eu comecei a perceber, assim, depois que eu percebi que tinha essa recorrência da água na minha percepção de vida e nas minhas experiências e nas memórias que eu estava trazendo para o Memórias de Água, eu comecei a ver também mais intencionalmente procurar se ela estava em outros lugares, assim, em memórias de enchentes, em memórias, porque teve uma época, eu sou de Araçatuba, e teve uma época que a questão de escoamento na cidade não era muito boa, então era muito comum, quando era criança, ver aquele alagamento. Lá tem o Tietê, talvez muito diferente do que as pessoas estão acostumadas a pensar, que é o Tietê em São Paulo. São Paulo, capital, né? É um Tietê mais limpo. E eu tive uma experiência não tão legal assim no Tietê, de uma festa de confraternização, incentivarem eu e uma outra estagiária a entrar no rio. Fica tranquila, vocês vão estar com boia. E a correnteza é muito forte, assim. E essa é uma das lembranças que voltam. E algumas... pensar na água também, uma fruta que eu recebi quando eu estava no Japão, que é a melancia, né? Que é muito comum lá no verão, e eu era uma criança estrangeira que estava muito deslocada, mas nesse momento de troca eu me senti acolhida, então é uma outra imagem que volta. E aí teve tudo isso, assim, umas coincidências, e depois de eu perceber essas coincidências, uma intencionalidade de procurar água. E no caso desse projeto, pensar também como a água está no nosso corpo, né? Como tem essa curiosidade do hipocampo, que é essa estrutura tão ligada à memória, ter esse nome, né? O mesmo nome que um cavalo marinho. Então, assim, fui costurando essas coisas na poesia do livro. E para você, porque você já visita o tema no Peixe de Aquário, para você, qual que foi a diferença de trazer ele em forma de poesia? Assim, porque são linguagens diferentes. Sim. Ainda que o teu romance também tenha muitas imagens poéticas, assim, mas é uma linguagem muito diferente. Sim, né? Uma narrativa, tem uma outra estrutura, personagens. Eu acho que quando eu escrevi o Peixes de Aquário, eu já tinha vontade de tratar do tema da imigração, por ter uma relação pessoal com isso, tanto de ancestralidade quanto de vivência mesmo, né? Mas eu não estava me sentindo confortável ainda de tratar de uma forma tão pessoal, assim, tão transparente sobre a minha própria vida exposta na escrita, assim. E eu acho que meu encorajamento em escrever e me assumir como poeta também veio quando eu me mudei para Curitiba, e eu me aproximei, eu fiz amizade com o pessoal da Membrana, que é um coletivo de escrita, e lá
as pessoas elas escrevem muito poesia, né? E acho que isso deu um encorajamento de perceber que eu também podia escrever poesia e que as poesias que eu tinha na gaveta também eram poesia, assim. E aí eu acho que a poesia ela me dá um pouquinho mais de libertação de tratar algo um pouco mais pessoal, assim, do que num romance, por exemplo. Ao mesmo tempo que o romance traz isso de trabalhar personagens, de ter a questão do contar uma história de forma mais direta, né? E a poesia também me permitiu fazer um livro mais obsessivo também, né? Ter essa recorrência de temáticas. E inclusive veio numa investigação que começou numa oficina da Júlia Reis, que é integrante da Membrana também. Assim. Acho que pensar nesse projeto também me faz pensar como, ao contrário do que às vezes as pessoas reproduzem, a escrita não é um processo solitário, né? Ela é um processo muito coletivo, muito de encontros. Você conta um pouquinho pra gente da Membrana e mais ou menos como funciona? Assim? Conto sim. A Membrana existe há bastante tempo, há muito mais tempo do que eu tô aqui em Curitiba, que eu tô aqui há 5 anos, né? E é uma grupa de escrita de pessoas que escrevem, não precisa ser necessariamente pessoas que escrevem poesia ou prosa, tem pessoas que trabalham a escrita em letras de música, por exemplo, e a gente tem 2 vertentes do nosso trabalho, né? Tem um trabalho de troca, de apresentar o que nós estamos escrevendo para as outras pessoas, até comentarem mesmo enquanto esse trabalho ele não está finalizado, né? Tem esse envolvimento de outras pessoas no nosso processo, e também tem a gente se juntar para fazer projetos coletivos, né? Projetos juntos, que podem ser livros. Tem um projeto muito bacana para sair que tem mais a ver com formação de leitura, né? Que é o Membrana Lê Membrana, que vai ter muitas ações mais ligadas a essa questão formativa mesmo. Voltando para sua escrita de poesia, assim, e se você achar útil, se quiser comparar também com a tua escrita de prosa, mas eu queria realmente saber da tua escrita de poesia. Isso, você pensa uma forma, um conteúdo, você é uma coisa mais instintiva, natural, ou você trabalha muito o texto depois? Como que é o ato de escrever, de fato? Sim. Eu acho que nos 2 casos eu trabalho muito o texto depois, assim. Tem algumas imagens ou palavras que chegam antes, que às vezes elas são um disparador, né, pro resto. Mas até eu fiz muita pesquisa. Como eu estava investigando algumas questões mais biológicas da memória e do esquecimento, teve muita coisa que começou a partir da pesquisa, outras que envolveu isso de cutucar as lembranças em cadernos, até reparar algumas imagens que faziam mais sentido para trazer, mas tem muito reescrita, assim, eu acho que tanto na prosa quanto na poesia, meu trabalho vai muito para isso, da reescrita por meses, assim, por meses. No caso do Peixe de Aquário, por anos, né? Você entrou um pouquinho numa da minha outra pergunta, porque eu acho que você tem muitas memórias, e algumas são essas memórias mais amplas, mais vagas, tipo, eu morei lá quando eu era criança, por exemplo. Mas algumas memórias são muito específicas, assim, né? São imagens. Eu gosto muito de 2 poemas que falam sobre comida, especificamente. Eu gosto muito do Umami e do Cena de uma Cozinha Brasileira. E no Umami tem essa coisa de... O cérebro tem o gosto da comida que você tempera com Ajinomoto, que é aquela memória gustativa, de fato. Sim. E no Cena de uma Cozinha Brasileira tem uma imagem que eu me identifiquei muito, que você está descrevendo uma cena com uma linguagem meio de roteiro, de cena, e a cena se passa numa casa, o vidro âmbar dos pratos Duralex, o jogo de talheres Tramontina e as toalhinhas de crochê gasto não deixam mentir, é uma cozinha brasileira. E eu acho que todo mundo conhece essa cozinha, né? Eu acho que é meio inevitável, assim. E ao mesmo tempo é muito legal ver que você tem essas referências afetivas de 2 mundos diferentes, né? Você tem a cozinha brasileira, mas você tem a cozinha japonesa. Mas ao mesmo tempo é muito pontual, mas muito bonito. É um pontual que nos traz muitas outras imagens, né? E daí minha pergunta é como que foi pra você revisitar esse passado e pensar, você falou que mexeu em cadernos antigos.
Imagino que fotos também. Fotos muito, assim. Tá no livro, inclusive. Sim. Que outros materiais? Como é que você falou com, sei lá, a sua família? Como é que foi tudo isso? Falar com a minha família não tanto durante o processo desse livro, mas eu percebo também que era muito comum, principalmente a minha mãe, compartilhar muito as memórias da infância dela e falar às vezes até de objetos do cotidiano mesmo, que às vezes não faziam parte do meu cotidiano, mas faziam parte do cotidiano dela quando ela era criança ou adolescente. Acho que tem muito isso da partilha e de revisitar a memória, assim, na minha convivência com a minha família. Eu fiz muitas anotações também, tentando resgatar isso durante o processo de escrita. Muitas anotações que elas não estão como elas foram anotadas no livro, né, que eu fui trabalhar mais poeticamente depois. Mas eu tinha bastante isso de olhar para as fotos e tentar descrever as fotos. Mas eu acho que desses dois exemplos que você traz, tem muito a ver com uma intenção muito forte que eu quero trazer para a minha escrita, né, que eu tenho buscado trazer, que é ter isso do doméstico e do cotidiano como um elemento de estética muito forte e um elemento narrativo também, assim. Eu acho que, às vezes, principalmente quando a gente pensa muito em cânone, em uma literatura que às vezes usam termos como universal, às vezes ela vai mais para um épico, às vezes ela vai mais para outros ambientes, enquanto a gente vive muito em casa. Dos momentos mais importantes da nossa vida estão em casa, assim. Então, para mim faz muito sentido buscar isso para a escrita e buscar como ele afeta as nossas sensações, as nossas experiências e como isso às vezes está ligado com uma relação com outra pessoa. E no caso da poesia, é uma coisa que outras pessoas podem se identificar. No caso da prosa, tem a ver com a construção dos personagens, pode ser um leitmotiv de algum personagem também. Eu tenho bastante interesse nisso, dos objetos e dos gostos, dessa relação que nós temos com as coisas do dia a dia. Não, e é muito bonita a maneira como você descreve tudo isso, assim. É muito... Ao mesmo tempo que você pega, às vezes, uma coisinha muito pequena, tipo hoje no Moto, tem essa coisa muito impressionante de como isso marca todo o gosto de anos de comida, né? Então tem gosto de infância, ou de um momento, ou daquele lugar, daquela... né? É muito um fio que dá para puxar o leitor também, né? O poema Memórias de Água é o primeiro poema do livro que tem o mesmo nome. Eu me lembro da água. Meu corpo, um maço de carne elástica, 2 anos e meio de peso. Paira no limiar entre molhado e seco. Boias sustentam os tendões, infladas de vermelho vivo, como os sopros engarrafados nos balões de festa e nas bochechas de crianças. Dou braçadas, pequenas revoadas de garça, na piscina comunitária. Nadadores adultos levantam ondas ao redor, mas não ouço voz de gente. A água embrenha a orelha dentro, para abafar barulhos, faz imitação do resto de mar no fundo de uma concha. Apesar dos corpos em esquadra, não guardo medo de naufrágios ou afogamentos. É tarde de domingo. Sinto minha mãe com meu sonar de menina submarino. Navegar ao seu lado acalma nervos soltos, desperta sensações residuais da vibração pantanosa, da vida em útero, o que eu habitei e o que me habita. E como é que foi para você? Já era um interesse prévio ou a coisa da biologia? Porque tem a parte do cérebro, da água no cérebro, dos cavalos marinhos. O Ginkgo biloba também é um poema que eu gosto muito do livro. E ele tem tanto a imagem da memória, mas também a coisa que o ginkgo é uma árvore super antiga, né? E em termos de evolução, né? Em termos de tempo no planeta. E essa era uma pesquisa que você começou a fazer para o livro? Foi para o livro mesmo. No caso... dessa parte mais orgânica da memória ou de ingredientes que existe muito numa medicina alternativa, né, como uma tentativa de fortalecer a memória ou combater o esquecimento. Eu pesquisei bastante essa parte científica, essa parte da fisicalidade
pensando em como eu poderia entrelaçar isso com algo que fosse, que não ficasse ele muito seco, né? Mas também que não ficasse muito enxugado, muito, ou no outro lado, assim, muito úmido nessa parte mais afetiva, mais sentimental, assim. Me interessava muito pensar como é que a memória, que é uma obsessão minha, como é que ela se forma, como é que ela se perde, como é que há interferências, como é que ela se armazena e como isso está dentro do nosso corpo. E pensar também como no corpo também traz uma relação com as outras pessoas, né? Que as pessoas que estão lendo também, que são coisas que nós temos em comum, tanto para a memória que está tão ligada à nossa identidade e existência, quanto um esquecimento que talvez é algo que, por mais que seja doloroso, vai fazer também parte da nossa história, né? E intercalar isso, assim, intercalar algo que fosse uma imagem mais delicada com isso muito do corpo. E pensar não só no nosso corpo, né? Pensar no corpo de outros organismos, como no caso da própria árvore. E você falou agora o esquecimento, porque você é legal porque você também tem poemas sobre esquecimento, sim, né? E como, de certa forma, a gente precisa do esquecimento para ter a noção de memória, né? Sim, sim. Elas coexistem, né? Elas coexistem. E também tem o fato de que 2 avós meus, não do mesmo ramo da família, eles tiveram alguma questão com a memória, assim. A minha avó, ela tem Alzheimer, meu avô, ele também teve, em momentos diferentes, assim. Então é uma coisa que às vezes está ligada também a um medo, a uma dor por eles, né? E de observar esse processo neles, que também tem a ver com essa pesquisa científica, né? De como é que se forma essas doenças, né, que vão deteriorando a nossa memória e outros sentidos, né, outras experiências também. E também isso, desse contraste, né, entre a lembrança e o esquecimento, e o como também pensar como a lembrança não é um retrato fiel do que aconteceu, né. A gente nunca vai ter a totalidade daquilo, a gente sempre vai ter interferências de conversas que a gente teve com outras pessoas sobre aqueles momentos, sobre como às vezes uma fotografia influencia que a gente perceba mais um ângulo e não outro ângulo daquela memória. Pensar na memória também como algo que é infiel ou algo que é inventivo, né, que é invenção também. E falando das fotografias, o teu livro traz também o trabalho de uma outra artista, que é a Lucy Aguerra, que fez um trabalho estético muito bonito, sim, com as tuas fotos. Como que foi para você, chegar assim nesse projeto de convidar a Lucy, mas 2, ver as tuas memórias, as tuas fotos sendo trabalhadas por outra pessoa? A Lucy, ela veio por intermédio da Bárbara, que é um dos editores do livro, né? A Bárbara Tanaka da Tela-Aranha. Uma coisa, para começar assim, antes de chegar na Lucy, e que permitiu que chegasse na Lucy, é que o livro ele foi aprovado num edital, né, no edital estadual da Lei Paulo Gustavo, e isso permitiu que ele tivesse uma feição muito diferente do que talvez ele teria, assim. E isso inclui poder remunerar uma pessoa artista para que ela tenha uma autoria dentro desse projeto também, né. Ela trabalhou 15 fotos que ela escolheu, ela fez 30 versões dessas artes com bordado, e que tem tudo a ver com a memória, né? Alterar uma fotografia artisticamente, ter essa intervenção que ela traz com o bordado. E o bordado também tem tudo a ver com entrelaçamentos. É um trabalho que eu acho que... Eu fico muito feliz com esse encontro de 2 trabalhos e de poder ter ela tão presente com várias imagens. Quando a Bárbara falou, foi pensando muito nisso, né? Que a Lucy, ela articula muito essa arte com a fotografia e como isso poderia ter a ver com a temática do livro. E quando a gente pensou nela e ela aceitou, a gente ainda não tinha pensado em usar fotos minhas, assim. Foi algo que a Lucy trouxe lendo os poemas, e aí eu fui atrás de algumas fotos que eu tinha, inclusive para referência da pesquisa do livro, algumas, né? E aí ela fez essa seleção do que ela achava que fazia sentido. E ela também foi pesquisar algumas técnicas de bordado japonesas para ela trazer um pouco delas também, e foi muito interessante ver como ela trabalhou de 2 formas cada fotografia, e depois a gente fez junto uma seleção do que
viria pro livro, assim. Mas até um pouco de pena, porque tem algumas que não vieram pro livro que também eram lindas. Assim. Eu imagino. E teve isso do azul, né, que foi algo que o pessoal da Tela Aranha e a Lucy conversaram, né, sobre trazer uma cor que tivesse mais presente. Eu gosto muito que foi uma visão do Guilherme, né, que também é editor da Tela Aranha, de não trazer para capa uma foto com água, que eu acho que ficaria muito, né, mas é uma foto que eu acho que tem muito a ver, né, que assim, é uma imagem em que eu, muito pequena, com uns 4 ou 5 anos, eu tô num parque, e eu acho que tem algo que tem muito a ver com a realidade do brasileiro no Japão, mesmo hoje em dia, que é um deslocamento, é uma convivência muito deslocada com os japoneses. Tem uma criança japonesa, ela está olhando para outra coisa, eu estou olhando para quem está me fotografando, nós estamos no mesmo espaço, mas nós não estamos juntas, assim. Eu acho muito forte. E a Lucy faz uma espécie de moldura, né? Ela faz. Que é um pouco isso do que você mesma falou da memória ser também uma construção, né? Sim. Ser ali não é uma coisa que existe limpa, Sim. Né? Que existe plena. E eu acho que a capa é ótima, a escolha de capa. Nossa, assim, sim. É maravilhosa. É muito bonito ver ela falando do porquê esse bordado, essa costura, como é que isso tem a ver com a própria história pessoal dela. Além do livro, esse projeto, a gente conseguiu fazer uma coisa bem ampla, que envolve oficinas, que vai envolver um audiolivro. Você que vai ler o audiolivro? Vão ser 10 vozes de pessoas diferentes. Ah, legal. Vai ter uma trilha sonora, assim, vai dar para fazer um trabalho de descrição dessas imagens também, que até eu fico curiosa de como vai ser feito, né? Porque vai ser descrição de outros profissionais, assim, trazendo acessibilidade também, né? E você fez uma oficina, deu uma oficina, Deu uma oficina junto também. com a Jéssica Story, que também é escritora e historiadora, né, no caso dela. Então ela trabalha memória em uma outra dimensão. Era uma oficina que chamava Memórias Indomadas e aconteceu no Museu Paranaense. E foi uma experiência extraordinária também, porque ali cada pessoa foi trazendo um pouco as suas lembranças e a Lucy participou. Então ela falou um pouco sobre isso da escrita, assim, e assim, só de lembrar, arrepia como as pessoas foram compartilhando algumas coisas, porque a memória, ela é muito íntima, né? Assim, aos poucos as pessoas foram se soltando e falando coisas incrivelmente íntimas, a ponto de alguém chorar, assim. E é interessante ver, assim, né, como parte de você trabalhar com esse tema veio de uma oficina que você assistiu, participou. Sim. Depois, a escrita perpassa um grupo e depois você retribui, além do livro, que eu já acho uma baita retribuição, mas também oferecendo uma oficina, oferecendo os áudios, oferecendo esse vídeo, que são coisas que vão ampliando também as discussões para outros espaços, né? Sim, eu também acho extraordinário, assim, poder transformar o que já é importante a gente ter livros, mas em um projeto mais amplo e que envolve outros exercícios com o público também, e acho que isso demonstra a importância de existirem editais como esses, e que os editais tenham categorias que contemplem a literatura não só na dimensão da publicação, mas em outras atividades também, né? Que acho que é o que torna a nossa literatura viva, mais forte, atingindo mais pessoas, né? E Rafa, você já mencionou outro projeto rapidinho, vamos falar sobre isso agora. Então você está fazendo um projeto para o Itaú, Rumos Culturais? Rumos da Cultura? É do Itaú Cultural, chama Rumos, o edital. Confundi, tá, perfeito. E conta um pouquinho o teu projeto e o que você está fazendo e quando que a gente vai poder assistir, consumir e ver isso. O projeto, ele chama Venha Ver a Revoada. Eu me inscrevi no edital do Itaú Cultural, Rumos de 2023-2024. É um edital que vale muito a pena quem trabalha com a cultura ficar bem atento, que ele é aberto a cada 2 anos. E cada ano é um pouco diferente, mas nesse ano tinha muito interesse no processo artístico. Então, ao contrário de muitos editais que quando a categoria envolve literatura, exige que você tenha um trabalho já escrito, eles estavam mais interessados até em trabalhos que estivessem do zero, que a gente tivesse uma ideia ou poucas coisas, para a gente desenvolver e mostrar algo desse desenvolvimento. Então, Venha Ver a Revoada, ele é um projeto de escrita de um romance,
e acho que quase fazendo uma trilogia com esses 2 livros. Ele fala sobre uma ficção sobre uma família de decassegues em idas e vindas entre Brasil e Japão. E ele envolve essa abertura da criação do romance, tanto por meio de uma newsletter, quanto por postagens em redes sociais em que eu partilho com fotos, com vídeos, com a própria escrita de pequenos posts, às vezes ensaísticos, às vezes desabafo, e entrevistas com pessoas que passaram por essa experiência de imigração, tanto pessoas que estão no Brasil, quanto o projeto permitiu que eu viajasse para o Japão, viajasse para a região de Guma, né, província de Guma, que é uma província que tem muitos brasileiros, a maioria trabalhando em fábricas, e hoje em dia eu descobri com essa volta muitos também na área de saúde, na área de cuidado, porque o Japão é um país que tem um processo de envelhecimento muito forte. Então, tem pessoas que estão fazendo um trabalho que é bem próximo do de cuidador, mas sem ter uma formação em enfermagem, às vezes com domínio mais intermediário do japonês, pela necessidade que eles têm de profissionais nessa área. Então, tem muitos brasileiros fazendo esse trabalho, foi uma coisa que chamou a atenção. E aí esse projeto me permitiu viajar e fazer uma pesquisa lá, uma investigação lá, e conversar com muitas pessoas que são brasileiros que ainda moram lá. Alguns estão há 30 anos, outros chegaram há uns 5, 3 anos, assim, e ver a pluralidade dessas experiências e como isso afeta a escrita, assim, é bem interessante, porque na newsletter eu consigo trabalhar esses temas, de como essa escrita se desdobra, como tem encontros e desencontros, e ao mesmo tempo vai ter uma obra de ficção, assim, que não vai ser a história deles, não vai ser a minha história, mas é uma história que essas experiências acho que conseguem tornar elas mais palpáveis, né? E acho que é muito importante, assim, ter ficções sobre outras vivências brasileiras, né? Os decassegues, eles... milhares de brasileiros já foram e voltaram ou continuaram no Japão, centenas de milhares. E a gente não vê tanto isso numa ficção, né? Nossa, tem muitas histórias, muitas possibilidades, né, de histórias de contar. Então, acho que isso me motivou muito em trazer esse projeto pro edital. E acho que como eles também estavam procurando algo de singularidade e outras experiências de Brasil, talvez seja algo que fez o Itaú se interessar pelo projeto também. Muito legal. E temos ideias de quando que isso vai começar a circular? Tem alguma... A parte da newsletter e da rede, né, que é no perfil no Instagram, eles já estão circulando. Links ali embaixo. Links ali embaixo. E o livro, eu tenho um prazo para escrever ele até o final do ano. Escrever antes disso, eu já estou bem avançada com ele. Mas ele vai estar diagramado até o final do ano. E aí a nossa ideia, vai ser mais uma parceria com a Tela Aranha, é lançar no ano que vem. Legal. É uma correria, assim, é muito interessante. É muito interessante escrever tendo uma remuneração, que eu nunca fiz isso antes, e escrever com um prazo, que não é um prazo amplo, é um prazo mais apertado mesmo. Bem diferente. É bem diferente, E Rafa, minha última pergunta, na realidade é um pedido para você mostrar pra gente alguns livros, coisas que foram importantes na sua formação de leitora, de escritora. Então, falar um pouquinho, né, sobre a minha relação com a escrita, né? Não estou com todos os livros da minha vida aqui em Curitiba, então acho que não vou ter aqui o primeiro, mas enquanto eu morava no Japão, teve uma experiência que me causou muito choque, que por muito tempo eu fiquei em casa sem ter um estudo formal, e aí a minha família resolveu me colocar numa escola brasileira, e eu tive um choque do quanto eu estava num estágio diferente de outras pessoas da minha idade, e aí eu comecei a estudar em casa, porque não foi uma experiência legal estar na escola daquele jeito, e acho que coincidiu com eu também procurar muito da literatura, assim, e
começando por uma literatura mais infanto-juvenil, mas assim, muito, muito rápido, eu criei um interesse muito forte por literatura do século XIX. Então, não foi o primeiro livro, acho que Os Miseráveis foi o primeiro assim que me encantou, e só que eu não tenho os meus Miseráveis aqui, mas O Idiota, do Dostoiévski, que além de ser um livro muito importante para minha vida, era o livro que eu li quando eu voltei do Japão, no avião. Eu escolhi ele porque ele tem isso, do protagonista ter um processo de voltar para a Rússia, né? Mas acho que ele representa muito essa fase de encantamento com a literatura, e principalmente no século XIX. Anos isso? Foi na adolescência, assim, uns 15 anos eu comecei a ter mais interesse por esse tipo de literatura, mas acho que o Idiota é de uma fase mais de 18 anos, assim, pra frente. Não foi também nem o primeiro do Dostoiévski, que o primeiro foi o Crime e Castigo, que me deixou muito elétrica. Primeiro, assim, eu tive até que dar uma pausa nele e ler um Noites Brancas, que é mais adorável, para poder voltar naquele livro que estava um pouco deprimido, então acho que ele estava muito claustrofóbico para mim. Mas, assim, o Dostoiévski é um dos escritores que eu mais gosto, e ele também é um escritor muito obsessivo por alguns temas, e eu gosto de como ele trabalha os personagens também. E aí aqui, vivia no Japão, mas como eu falei, como brasileira, às vezes até tinha um contato com, por exemplo, videogames, animes, mas não tanto com uma literatura japonesa. Eu demorei um pouco para ter contato, e o Kafka Beira-Mar, do Murakami, esse exemplar foi o primeiro livro de literatura japonesa que eu li, assim. E com o tempo, eu acho que isso é uma literatura que eu leio muito, que me interessa muito. E esse, então, foi o começo, assim, dessa relação, que até hoje, assim, eu sempre tento procurar alguma coisa nova, principalmente desses mais contemporâneos. E aí, assim, outro encantamento, esse livro parte de uma tetralogia, faz parte de um projeto de escrita da Helena Ferrante, que eu acho muito extraordinário, assim, acho que fez muito parte da minha vida. É um livro que eu releio muito de tempos em tempos, e acho que, pensando na ficção, o que mais me interessa é a construção de personagens e desenvolvimento de personagens, e acho que ela faz belamente isso, tanto com as duas protagonistas, né, a Lila e a Lenu, mas com todos os personagens que às vezes você começa a ler, você pensa, é só uma criança que ela está citando, mas não, a gente vê a vida toda de todos esses personagens, e ligados à história daquele bairro e a tantas coisas de experiência humana. É extraordinário, assim. Esse é o primeiro, mas assim, acho que a tetralogia dá pra gente considerar um livro só, né? E aí agora, Annie Ernaux, acho que é a minha fascinação do momento, e Os Anos, acho que é o meu favorito dela, e tem isso de possibilidades de escrita muito diferentes, e é muito interessante também, assim, pensar os livros dela isoladamente, porque eles geralmente envolvem uma temática, um acontecimento, uma experiência ali que ela intensifica, mas também se pensa na obra dela como um todo, é muito interessante como ela vai tratar de, às vezes, pessoas e situações, e esse aqui é extraordinário, né, porque, assim, realmente ele passa uma vida inteira e de formas muito diferentes, falando sobre imagens e palavras e expressões e pequenas cenas. Tem o negócio das fotografias, que também me interessa muito. Acho que esses seriam... talvez esteja sendo injusta com outros livros, mas esses acho que são os que me vieram primeiro, então vier primeiro é válido. Não, eu acho uma ótima seleção. Já é mais tarde, já tô em casa, e foi essa a minha conversa com a Rafa. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi uma delícia conversar com ela num dia friozinho, e enfim. Como vocês puderam ver, o livro tá lá na Livraria Telaranha, que é um lugar super charmoso aqui de Curitiba. Vocês podem encontrar também no site da editora Telaranha, o link vai estar ali embaixo. E claro, encontram aí nas livrarias ao redor do país. Me falem o que vocês acharam do livro, da conversa com a Rafa. Apoiem ela lá nas redes sociais, e a gente se vê no próximo vídeo.